Olá, eu sou a professora Malu, da ETEC Lauro Gomes, e esta é uma apresentação sobre indicadores ácido-base. Uma das características que diferencia uma substância ácida de uma substância básica é o seu sabor. Por exemplo, como substâncias ácidas, nós temos em produtos convencionais do nosso dia a dia o vinagre, o limão, a laranja, que é aquele sabor típico azedo. Já substâncias básicas, ou também chamadas de alcalinas, têm o sabor que amarra a boca, chamado de adstringente, como por exemplo, uma banana verde, um caqui verde ou até um caju verde. Porém, identificar essas substâncias pelo sabor não é nada recomendável, ainda mais se for em um laboratório químico. Portanto, foram desenvolvidas substâncias a fim de identificar esse tipo de caráter presente nas substâncias. Provavelmente você já ouviu falar em pH, em produtos comerciais como shampoos, produtos de limpeza, sabonetes, ou até problemas relacionados a chuvas ácidas ou pH de piscinas e solos. Esse controle de pH ele é essencial, por exemplo, para a manutenção da qualidade das águas. A sigla pH vem da palavra poder de hidrogênio ou potencial hidrogeniônico. Por isso, utilizamos sempre o P com a letra minúscula e o H maiúsculo, porque é derivado do hidrogênio. Então, logo, o H maiúsculo indica o símbolo do hidrogênio. O pH é uma escala que vai de 0 a 14. Quando nós temos o pH 7, nós temos soluções neutras, como, por exemplo, uma água pura. O que tiver abaixo de 7 é considerado ácido. Quanto mais distante do 7 for o pH, mais ácida é a solução. Acima de 7, nós temos pH básico, ou também chamado de alcalino. Quanto mais distante do 7, mais alcalino vai ser essa solução. Aqui alguns exemplos de substâncias com alguns pHs utilizados. Por exemplo, pH 0, o líquido encontrado dentro de baterias, que geralmente é o ácido sulfúrico. 1, ácido estomacal, que nós temos dentro do nosso estômago, o ácido clorídrico. pH 2, o suco do limão. pH 3, soda limonada, aquele refrigerante comercializado. pH 4, tomate, levemente ácido. pH 6, o café. 6 não, desculpa, 5. pH 6, leite, então ele é levemente ácido. pH neutro, 7, a água. Agora, levemente alcalino, levemente básico, o sangue, com pH 8. No pH 9, nós temos um ovo. No pH 10, comprimido estomacal, aqueles comprimidos antiácidos, tipo Eno, sal de frutas, tá? Que é para neutralizar a acidez do estômago, quando ela está com excesso de acidez. 11, solução amoniacal. 12, sabonete. 13, alvejante, conhecido como água sanitária. 14, limpador de ralo, ou aquele limpa-forno também, comercializado. Aqui nós temos o pH de algumas substâncias do nosso cotidiano. Então, por exemplo, o ácido sulfúrico, pH 1, ela está inserida no nosso cotidiano dentro das baterias de carros, automóveis, caminhões, ônibus. Suco gástrico, pH entre 1,6 a 1,8. Vinagre, pH 3. Tomate, 4,3. Cerveja, de 4 a 5, dependendo da característica dela, né? Que existem vários tipos de cerveja. A saliva humana, entre 6,3 a 6,9. Leite de vaca, 6,6 a 6,9. Água do mar, pH 8, levemente básico. Leite de magnésia, aquela substância que é usada como antiácido vendida em farmácias, pH 10,5. E o limpa-forno entre 13 e 14. O que é um indicador? O indicador ácido-base é uma substância que vai mudar de cor quando colocada em contato com um ácido ou com uma base.
Primeiro vamos falar dos indicadores naturais. Existem vários tipos de indicadores naturais para identificar substâncias ácidas e básicas. Nessas substâncias existem um componente chamado antociacinas, que são presentes nas folhas de cores escuras e é que elas sofrem alteração de acordo com o meio em que elas estão. Aqui ao lado nós temos uma imagem de um repolho roxo, que é muito utilizado como indicador de pH. Outros materiais que podem ser utilizados podem ser beterraba, pinhão, pétalas de rosas vermelhas, as amoras, chamate, folhas de hibisco, e a extração dessas substâncias é bem simples. Como é que funciona? No início do século XX, Willstätter e Hobson relacionaram as antociacinas como sendo pigmentos responsáveis pela coloração de diversas flores, e seus extratos apresentavam cores que variavam conforme a acidez ou alcalinidade do meio. Notou-se que as antociacinas possuem coloração avermelhada em meio ácido, violeta em meio neutro e azulada em condições alcalinas. As antociacinas são pigmentos das classes dos flavonoides, uma classe de substâncias orgânicas, que são responsáveis pelas cores azul, violeta, vermelho, rosa de flores e frutas. Indicador de repolho roxo. Como é feito o procedimento em laboratório? Primeira coisa é a preparação do extrato do repolho roxo. Então são cortadas folhas do repolho, pequenos pedaços, isso aí pode ser cortado manualmente mesmo. É colocado dentro de um becker, ele é coberto com água e vai ser fervido até que esse volume reduza para aproximadamente metade do volume inicial. Aí, com o auxílio de uma peneira, vai escoar a solução, separa as folhas do repolho, que notadamente elas vão ficar com uma coloração esverdeada, ela vai perder o roxo, porque o roxo vai passar para a água, tá? É onde está o pigmento responsável pelo indicador, tá? E essa solução ela vai servir como indicador. Ela pode ser armazenada em geladeira. Se for armazenada, tem que ser colocada num vidro âmbar, porque ela decompõe com a luz, então tem que ser aquele vidro escuro, né? Tipo aquelas garrafas de cerveja que são marrons, né? Vidro marrom, né? E ela pode ser armazenada por em torno de uma solução. Uma semana. Aqui como é feito o preparo das soluções para testes. Então, são 7 tubos de ensaios que são separados, tá? E neles são colocados essas substâncias indicadas na tabela e o valor aproximado de pH de cada uma delas. Em todas elas, após colocar as soluções, é adicionado 2 ml do extrato de repolho obtido anteriormente. Então, no primeiro tubo é colocado 2 ml de ácido clorídrico, no segundo, 2 ml de água destilada com 5 gotas de ácido acético. Ácido acético é aquele encontrado no vinagre. No terceiro tubo, 2 ml de álcool. No quarto tubo, 2 ml de água destilada. No quinto tubo, 2 ml de água destilada com uma gota de hidróxido de amônio. Esse hidróxido de amônio ele tem que estar numa concentração de 0,01 molar para conseguir atingir a cor neste tubo aqui, que ela é muito sensível à variação de pH. No sexto tubo, são 2 ml de água destilada mais 2 ml de hidróxido de amônio. E no sétimo tubo, 2 ml de solução de hidróxido de sódio, conhecido como soda cáustica. Os resultados obtidos são exatamente essas cores. No primeiro tubo ele fica vermelho, o segundo tubo ele fica rosa, o terceiro e o quarto tubo eles são muito parecidos. O que distingue um do outro é que esse primeiro ele tem uma coloração um pouco mais rosada e no segundo ele é um pouco mais azulada. Então, nesse tubo 3, a gente chama isso aqui de lilás, por estar mais rosado. E no tubo 4, nós chamamos de roxo, por estar um pouquinho mais azulado. O quinto tubo fica da cor azul, aquele que é bem sensível à variação de pH, por isso a concentração do hidróxido de amônio tem que estar exata. No sexto tubo, a coloração fica verde e no sétimo tubo, amarela. Esse sétimo tubo, quando feito, na hora que mistura a solução, o extrato do repolho com a solução de hidróxido de sódio, a princípio ele fica verde, mas em alguns segundos ele vai ficando amarelo, ele vai passando para a cor amarelada.
Existem também os indicadores químicos. Os indicadores químicos são no formato ou de papel, com alguma substância que altera de cor de acordo com o meio que está inserido, ou também são indicadores líquidos, substâncias diluídas em meio aquoso ou alcoólico, para determinar também, de acordo com a variação de cor, o meio em que está inserido. No caso do papel de tornassol, nós temos o azul e o vermelho. Como eles funcionam? Em meio ácido, ambos ficam vermelho. O azul vai mudar para a coloração vermelha e o vermelho permanece vermelho. Em meio básico, ambos ficam azuis. O azul permanece azul e o vermelho muda para a coloração azul. E no meio neutro, eles ficam das cores originais. Azul permanece azul e vermelho permanece azul. Então, vamos supor que eu tenho uma substância que eu queira determinar o caráter dela, se é ácido ou básico, e eu pego um papel de tornassol azul, mergulho nela e ele fica azul. Eu consigo determinar o caráter dela por aí? Não. Se ele ficar azul, eu sei que ele pode ser básico ou neutro. Para tirar dúvida, eu posso utilizar o papel vermelho. Se eu utilizar o papel vermelho, mergulhar e ele ficar azul, aí com certeza eu vou saber que ele é básico, o meio. Se eu utilizar o papel vermelho nesse meio e ele permanecer vermelho, e eu já sei que o azul permaneceu azul, então indica que esse meio tem caráter neutro. Aqui nós temos os indicadores líquidos. São soluções feitas com o princípio ativo, né, o componente principal dessa mistura, que são pingados dentro da solução e que a gente deseja descobrir o caráter. Então, por exemplo, o alaranjado de metila, ele fica vermelho em meios com pH até 3. Depois, a partir de 5, amarelo. Onde está aquele quadrado preto, isso aí indica a zona de viragem ou ponto de viragem, ou seja, é o pH em que está tendo a mudança de coloração desse indicador. Então, nessa mudança entre vermelho e amarelo, nós teremos a cor laranja. No verde de bromocreso, ele é amarelo até 3 e a partir de 6 azul. A viragem dele, então, fica na coloração verde. Vermelho de metila, vermelho até 4, a partir de 6 ele é amarelo. Então, no ponto de viragem, ele fica na coloração laranja. Azul de bromotimol, amarelo até pH 5 e a partir do 7, azul. Viragem também verde. O azul de timol ele tem 2 pontos de viragem. Então, ele é vermelho com meios extremamente ácidos, depois passa para amarelo a partir de 3 e depois a partir de 9 azul. Então, o primeiro ponto de viragem dele tem coloração laranja e a segunda tem coloração verde. E a fenolftaleína, que é incolor até pH 7 e a partir do pH 10 ele fica róseo. Ponto de viragem é um rosa bem clarinho. Aqui nós temos uma tabela muito parecida com a anterior, onde temos exatamente os pHs da zona de transição, ou seja, do ponto de viragem desses indicadores, tá? Inclusive aqui um indicador a mais que é a timolftaleína, que é incolor em meio ácido e azul em meio básico, com a viragem entre 9,4 a 10,6. Um meio fácil de determinar o valor de pH, não com tanta precisão, mas com valores redondos, seria o indicador universal de pH, que são papéis, né, utilizados, mergulhados dentro das soluções. Eles têm 4 cores nessas tiras e eles são mergulhados na solução para indicar o pH. A questão é mergulhar, retirar, não precisa deixar muito tempo, e comparar na caixinha onde tem uma escala de pH. Geralmente essas caixinhas têm de um lado a escala de 0 a 7, do outro lado de 7 a 14. Aqui alguns exemplos de algumas caixinhas, tá? Existem várias marcas que são comercializadas. Então, nessa primeira, a gente tem em cima uma escala de 0 a 7, que a gente coloca a tirinha junto à caixinha para verificar qual cor, qual escala de cores estão mais parecidas. E aqui embaixo uma escala de 7 a 14. Tá? E essa aqui na lateral, outra marca também comercializada, desse lado com a escala de 0 a 7, do outro lado de 7 a 14. A prática.
Como seria a prática feita? Cada grupo teria 5 tubos de ensaio, onde seria colocado 1 ml de cada reagente. No primeiro tubo, ácido clorídrico, no segundo tubo, ácido acético, no terceiro tubo, hidróxido de sódio, no quarto tubo, hidróxido de amônio e no quinto tubo, água. Em laboratório, cada grupo das 5 bancas, distribuído em 5 grupos, faria um indicador e depois cada grupo circularia nas outras bancadas para anotar as cores dos resultados. Então, esses 3 primeiros indicadores, fenoftaleína, metil-orange e azul de bromotimol, são indicadores líquidos. Então, cada grupo pingaria 2 gotinhas do indicador no tubo de ensaio e verificaria a cor resultante aqui. Os 2 últimos indicadores são tirinhas, que é o papel de tornassol azul e o papel de tornassol vermelho. Nós cortamos eles em quadradinhos bem pequenos, jogamos dentro do tubo para que ele tenha contato com a solução e verifique se é a cor que fica o papel. Aqui nós temos o exemplo da fenoftaleína. Fenoftaleína é um componente orgânico, um composto orgânico, é feita uma solução alcoólica dele e, quando em contato com soluções ácidas, ele fica incolor e em meio básico alcalino, fica esse tom róseo, violáceo, né, dessa foto aqui. Metil-orange ou alaranjado de metila também é um composto orgânico, que é feito uma solução, e ele, quando em contato com o meio ácido, fica em tons avermelhados e, quando em meio alcalino, em tom amarelado. Aqui na foto abaixo, nós vemos do vermelho passando pelo laranja, chegando no amarelo. Esse laranja está dentro da zona de viragem, ou ponto de viragem dele. Aqui o azul de bromotimol, nós temos a estrutura dele, também é outra substância orgânica. Em pHs ácidos, ele é amarelo, e em pHs alcalinos ele fica azul. Esse verde aqui no meio é onde nós temos o ponto de viragem, a zona de viragem do indicador. Papel de tornassol. Nessa primeira foto foi utilizado um papel de tornassol azul que, em contato com uma substância ácida, no caso o limão, passou para a coloração vermelha. Ao lado nós temos uma pedra de sabão, então utilizou-se um papel de tornassol vermelho que, em contato com o sabão que tem caráter alcalino, ficou azul. Na segunda foto nós temos papel de tornassol vermelho utilizado em ambos casos. No primeiro exemplo foi colocado vinagre, que tem caráter ácido, então ele permaneceu vermelho. E no segundo exemplo foi colocado limpa-forno, que é feito à base de soda cáustica. Então ele ficou azul por ser alcalino. Outra parte da prática é fazer o uso do indicador universal, as tirinhas, onde cada grupo receberia 1 ou 2 beckers com as determinadas substâncias aqui, e aí mediria o pH passando para o restante da turma. É importante sabermos diferenciar a substância de acordo com seu caráter ácido ou básico, pois é comum encontrarmos informações de frascos de diversos produtos como contendo substâncias perigosas à saúde, advertindo-nos sobre possibilidade de causarem graves queimaduras, irritações no sistema respiratório, irritações na pele, entre outras. Normalmente, a cultura popular associa essas características à presença de compostos chamados ácidos nesses produtos. Por outro lado, não é de conhecimento comum das pessoas que nem todas as substâncias que apresentam essas características podem ser chamadas de ácidos. Vamos encontrar essas mesmas características em outro grupo de substâncias que são chamadas de bases com diferentes das com caráter ácido.